Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou detalhar um conceito de química, tá bom? Sobre balanceamento químico. Vamos lá, então vamos ver como que é esse balanceamento químico, qual é a intenção, é essa importância, tá bom? Eu quero que vocês observem aqui que eu tenho um átomo de carbono e aqui eu tenho dois átomos de oxigênio, tá bom? Veja que eles, ao se unir, né, são reagentes, vai formar um determinado produto que é chamado de dióxido de carbono, tá? CO2 é o dióxido de carbono, aquele que é bastante utilizado nos escapamentos, tá? Então é importante a gente ter essa observação, tá? Se eu fosse observar a questão do balanceamento, observe que eu tenho aqui um átomo de carbono e aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio. E quando foi formado um átomo de carbono e dois átomos de hidrogênio. Então significa que essa equação ela está balanceada, tá bom? Então ela está conforme a lei de Proust, que é a lei das proporções das massas, tá bom? Que as massas dos reagentes elas vão ser iguais à massa do produto, que são importantes para a gente compreender isso, tá? Mas na hora de se balancear uma equação que não está balanceada, nós temos alguns métodos de balanceamento, tá? Nós temos geralmente o que? O método de tentativa, o método algébrico, que são para equações mais complexas, e também nós temos o método Knox, tá bom? Então vamos detalhar por etapas cada um desses métodos. Esse o primeiro hoje é o de tentativas. Como que é o método de tentativas? Observe o seguinte, aqui eu tenho H2 mais O2, significa o que? 2 hidrogênio, tá? Mais 2 oxigênio. Formou quem? A água, a fórmula química da água, que é H2O. Perceba que aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui desse lado eu tenho quantos hidrogênios? 2 também. Mas aqui eu tenho 2 oxigênios, e aqui eu tenho quantos oxigênios? 1 oxigênio. Então, essa equação, por exemplo, ela não está balanceada. E aí eu vou ter que balancear essa equação. Como que eu vou balancear ela? Vou adicionar determinados valores, tá bom? Por exemplo, se eu colocar aqui o 2, aqui está dizendo que eu vou ter 4 oxigênios, beleza? 4 oxigênios. Se eu botar 2 aqui vai dizer que eu tenho 2 oxigênios, não seria adequado, beleza? Então, como que eu vou fazer então para poder balancear essa equação? Aqui vai ter 4 hidrogênios e aqui vai ter 2 oxigênios. Então eu vou apagar aqui, né? Embora ver se vai fazer sentido aqui. Então eu vou ter que botar aqui o 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 de hidrogênio, perfeito. Eu tenho 2 oxigênio aqui e eu também vou ter 2 oxigênio com a multiplicação desse 2. Então significa que essa equação está balanceada. Mas vamos a alguns pontos importantes. Vamos aqui. Isso daqui é chamado de coeficiente, né? O valor quando eu coloco aqui eu chamo de coeficiente. E aqui índice ou subscrição. Essa parte não pode mudar, tá bom? Significa que aqui, por exemplo, eu tenho 2 oxigênio aqui, eu não posso botar o 2 aqui. Isso daqui não pode acontecer. O que pode acontecer é de eu colocar o valor aqui na parte do coeficiente, tá bom? Então nessa parte aqui, quando eu for fazer o balanceamento, nunca eu mudo a parte do índice. Eu não posso mudar a propriedade, tá? Não posso mudar, porque há uma diferença de H2O para H2O2, tá? Há uma diferença. Aqui é água, aqui é peróxido de hidrogênio. Então há essa diferença, tá bom? Então aqui seria o que? Peróxido, né? De hidrogênio. Tá? Então eu tenho que ter essa análise. Não posso mudar a fórmula química, tá? Não posso mudar a fórmula química. Então esse daqui é o método de quê? Método de tentativa. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Na próxima aula eu vou para o método algébrico. Um abraço.